Milionário anônimo intervém após RH exigir cortes de 60% e transforma minha vida. Era uma manhã qualquer, mas a notícia que chegou como um furacão mudou tudo. Catarina Ribeiro, mãe solteira e diretora de soluções na Sertax, viu sua vida desmoronar em questão de segundos. O RH, com um tom impassível, anunciou que os salários seriam cortados em 60%. O que significava isso? Menos dinheiro para o aluguel, alimentação e, principalmente, para a pequena Laura, sua filha de 6 anos. O coração de Catarina se apertava como ela conseguiria pagar as contas. 9 anos de lealdade à empresa e tudo o que ganhou foi essa facada nas costas. A pressão se intensificava com rumores de demissões em massa. Por um momento, o mundo dela escureceu. Enquanto as lágrimas ameaçavam surgir, o telefone tocou. Era Carla, uma ex-colega. A voz dela era como um raio de sol em meio ao caos. A Nexis está contratando e promete ser um lugar diferente. Não deixe essa chance passar. O desespero a fez ouvir com mais atenção. Uma oportunidade. Poderia ser a saída que tanto precisava. Sem pensar 2 vezes, Catarina se demitiu da Sertax. Ao chegar à Nexis, percebeu que suas habilidades eram valorizadas, seus relatórios impressos em papéis brilhantes e elogios ecoando por onde passava. Mas a felicidade durou pouco. Em meio a essa nova fase, um ex-colega da Sertax, Tomás, estava determinado a sabotá-la. Ele já não escondia seu desdém e fazia jogadas ocultas que a deixavam em alerta máximo. As noites se tornaram longas e cansativas. Catarina passava horas pesquisando, desconfiada das decisões que afetavam a Sertax. Algo não estava certo. Por que os cortes de orçamento eram tão drásticos? Uma pista, um documento confidencial. Um sussurro de que a nova administração tinha segundas intenções para desestabilizar a empresa. O que estava acontecendo por trás das cortinas? O medo de perder o emprego na Nexis era um fantasma constante. Mas a ideia de que algo sinistro estava se desenrolando na Sertax a impulsionava. Enquanto decifrava quebra-cabeças, percebeu que suas habilidades foram moldadas por anos de luta, e cada conexão que estabelecia na Nexis a tornava ainda mais forte. O nó na garganta se transformou em determinação, e ela decidiu que não ficaria à mercê daqueles que jogavam sujo. A raiva se misturava à esperança. Foi quando, em meio a um desses papéis esquecidos, avistou um nome familiar que a deixou em choque. Uma conexão íntima que ligava seu próprio passado à crise da Sertax. Seria isso apenas uma coincidência ou havia algo mais? A nova vida de Catarina prometia aventuras e desafios sem fim, mas também um caminho repleto de perigos. Ela sabia que ser. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A nova vida de Catarina estava cheia de ansiedade, mas além disso, havia uma centelha de esperança. Até que, em uma noite, quando a escuridão parecia mais densa, tudo mudou. Ela estava em casa, tentando fazer Laura dormir, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Por um momento hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz trêmula e apressada a surpreendeu. Catarina, você precisa saber de algo. É urgente. Era Carla, novamente. Mas havia algo diferente na voz dela. O Tomás, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. A Nexis não é tudo o que parece. Há um plano para prejudicar a Sertax, e você faz parte disso. Catarina sentiu um frio na barriga. O que Carla estava dizendo era insano. Do que você está falando? O que Tomás tem a ver com isso? O medo começou a misturar-se com a confusão, e o nó na garganta se apertou. Ele sabe que você saiu da Sertax e está armando para te incriminar, Catarina.
Um contrato não assinado. Documentos desaparecidos. Isso vai acabar mal. Você precisa tomar cuidado. Ele está tentando fazer parecer que você tem ligação com a queda da Certax. A voz de Carla estava ofegante, como se ela estivesse fugindo de algo. Catarina parou tudo. O que Carla dizia a deixava em choque. Tomás? Incriminar ela? Por que ele faria isso? Ele sempre foi um colega ambicioso, mas essa escalada não fazia sentido. Eu preciso confirmar isso. Foi quando, mais tarde naquela noite, Catarina decidiu agir. Ela não ficou parada. Usou o tempo que tinha enquanto Laura dormia para cavar mais fundo. As horas se passaram e Catarina se jogou em pastas e documentos da Nexus. Seu coração batia forte. Alguma coisa não estava certa. Enquanto sua mente girava em meio a papéis, um arquivo chamou sua atenção. Projeto Cerberus estava escrito em letras grandes. O que era isso? Uma análise sobre a Certax? Ela abriu, e ali estavam dados confidenciais. Planos de cortes e estratégias para desestabilizar a antiga empresa. Cada informação revelava uma trama na qual Tomás usava as palavras dela contra a própria carreira, distorcendo fatos e manipulando os colegas. As mãos de Catarina tremiam. Se já não bastasse o que passava, agora sua própria vida e trabalho estavam em risco devido a uma intriga de quem ela considerava um amigo. Mas o que mais a pegou de surpresa foi a revelação final. Uma carta de demissão que ela nunca viu, endereçada a Tomás, onde ele se comprometia a aceitar uma posição de alto escalão na Nexus. O desespero a envolveu. Ele estava jogando um jogo muito mais perigoso. Enquanto o pânico crescia, um barulho abrupto na porta a fez voltar à realidade. Uma batida forte. O que era aquilo? Quem estava lá fora? Ela olhou pela porta, o medo dominando cada segundo. Catarina sentiu o coração sair pela boca e logo ouviu vozes. Podia distinguir algumas. Precisamos dela. O tempo está se esgotando. Isso não era bom. Eram pessoas à procura dela? Em um instante que pareceu uma eternidade, a mente de Catarina girou. O que ela tinha aprendido na Nexus, a nova amizade com Carla, a traição de Tomás. Tudo parecia interligado. Agora ela estava em um beco sem saída. O que eles queriam? E o que fazer a seguir? A verdade estava à porta, mas Catarina precisava decidir: enfrentar a tempestade ou se esconder na escuridão. E a incerteza a consumia. A noite já não era apenas o silêncio do lar, mas a promessa de uma batalha que se aproximava. Catarina congelou ao ouvir as vozes na porta. O coração disparado, quase pulando do peito, ela se moveu lentamente, tentando não fazer barulho. O que eles queriam? O medo se espalhou como um veneno pela sua mente. O lado de fora estava escuro, e a única luz vinha da tela do celular, que agora parecia mais um farol, revelando a vulnerabilidade da sua situação. As vozes continuavam, quase um sussurro desesperado. Se não a encontrarmos agora, tudo estará perdido. Uma sensação de pânico atingiu. Quem eram essas pessoas? Estavam procurando por ela? O instinto de sobrevivência fez com que ela se escondesse atrás do sofá, tentando ignorar a respiração pesada. Ouviu a porta do apartamento ranger. Desespero tomou conta. Se ela fosse pega, todo o seu esforço teria sido em vão. Seus olhos se ajustaram ao movimento, e em meio ao temor, viu uma sombra se aproximar. Era um homem, de cabelos desgrenhados e com a expressão dura, que parecia conhecer a casa. Ele rodou a chave na fechadura e entrou sem hesitação. Olhou ao redor, confirmando que estava sozinha. Ela precisa saber. Aliás, já é hora. Ele murmurou, como se estivesse esperando por alguém. Então, mais duas sombras entraram, e o pavor virou um alerta absoluto. Eles estavam acusando-a de algo que ela não entendia. Para Catarina, tudo parecia um pesadelo. Driblando a confusão, a voz de Carla ecoou em sua mente. Cuidado com Tomás. A traição parecia mais profunda do que ela pensava.
O homem, agora visível, tinha características que ela reconheceu. Era Victor, ex-colega da Certax, um cara que sempre teve uma queda por informações do lado sombrio dos negócios. Desculpe pela entrada forçada, começou ele, encarando Catarina com um olhar que misturava urgência e arrependimento. Nós não temos muito tempo. A paz que você achou ter encontrado na Nexus é uma ilusão. Tomás não é só um traidor. Ele é o anexo de um plano maior para destruir a Certax e derrubar você no processo. Catarina ficou sem palavras. Por que você está me dizendo isso? Porque você é a única que pode impedir isso. Victor gesticulou, a voz desesperada. Tomás encontrou algo que poderia acabar com a trajetória da nova administração. E você está em perigo. Tentei avisar, mas eles... Ele hesitou, olhando por cima do ombro. O medo tomou conta dele. Eles estão observando. O ânimo da Catarina apertou. O que ele estava dizendo mudava tudo. A luta que ela tinha travado teve com ela motivou. Tudo poderia ser parte de um plano elaborado e traiçoeiro. A próxima revelação a deixou sem ar. A verdade é que Tomás é o informante da Nexus. Ele está infiltrado entre você e a Certax. A queda da empresa deve incriminá-la e pavimentar o caminho para que ele assuma o controle. Catarina ficou tonta. Cada palavra dele era como um soco no estômago. Ele conhecia sua trajetória, suas fraquezas. Mas o que fazer agora? Se Victor falava a verdade, ela tinha que agir. Sentiu-se dividida entre a necessidade de tomada de ação e o impulso de se esconder. Mas outra batida na porta a trouxe de volta à realidade. Vozes mais insistentes estavam lá fora. Precisamos entrar. O prazo está se esgotando. O pânico agora era quase palpável. Mas então, uma ideia começou a germinar em sua mente. Se ela usasse essa situação a seu favor, se Victor realmente queria ajudar, poderiam traçar um plano. O que você sabe sobre as intenções de Tomás? Perguntou ela, a voz firme. Victor hesitou. Algo mais profundo. Ele não é quem você pensa. Há crimes. Tanto na Nexus quanto na Certax. Não é só dinheiro. Cocô, ele é uma peça-chave num jogo muito maior. Eu sei, porque eu estava com ele. Catarina ficou paralisada. Ela não poderia confiar completamente. Mas a revelação sugere que todos na Nexus estavam envolvidos de alguma forma. Você deve me ajudar a desmascará-lo antes que seja tarde demais. Então, um silêncio gélido tomou conta do ambiente, interrompido apenas por aquele som familiar de batidas na porta. Mas houve outra interrupção, um movimento inesperado na sombra. Um grito despedaçado ecoou do corredor. O que estava acontecendo lá fora? Catarina sentiu que a sala começava a girar, em um ciclo de tensão e incerteza. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ela olhou para Victor, os olhos sem saber a quem confiar. O que mais lhe aguardava nesse turbilhão de traições e segredos? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo de uma vez por todas, e o tempo estava se esgotando. Catarina congelou ao ouvir as vozes na porta. O coração disparado, quase pulando do peito, ela se moveu lentamente, tentando não fazer barulho. O que eles queriam? O medo se espalhou como um veneno pela sua mente. O lado de fora estava escuro, e a única luz vinha da tela do celular, que agora parecia mais um farol, revelando a vulnerabilidade da sua situação. As vozes continuavam, quase um sussurro desesperado. Se não a encontrarmos agora, tudo estará perdido. O pânico a atingiu. Quem eram essas pessoas? Estavam procurando por ela? O instinto de sobrevivência fez com que ela se escondesse atrás do sofá, tentando ignorar a respiração pesada. Ouviu a porta do apartamento ranger. Desespero tomou conta. Se ela fosse pega, todo o seu esforço teria sido em vão. Seus olhos se ajustaram ao movimento e, em meio ao temor, viu uma sombra se aproximar. Era um homem de cabelos desgrenhados e com a expressão dura que parecia conhecer a casa. Ele rodou a chave na fechadura e entrou sem hesitação.
Olhou ao redor, confirmando que estava sozinha. Ela precisa saber. Aliás, já é hora, ele murmurou como se estivesse esperando por alguém. Então, mais duas sombras entraram, e o pavor virou um alerta absoluto. Eles estavam acusando-a de algo que ela não entendia. Para Catarina, tudo parecia um pesadelo. Driblando a confusão, a voz de Carla ecoou em sua mente. Cuidado com Tomás. A traição parecia mais profunda do que ela pensava. O homem, agora visível, tinha características que ela reconheceu. Era Victor, ex-colega da Certax. Um cara que sempre teve uma queda por informações do lado sombrio dos negócios. Desculpe pela entrada forçada, começou ele, encarando Catarina com um olhar que misturava urgência e arrependimento. Nós não temos muito tempo. A paz que você achou ter encontrado na Nexus é uma ilusão. Tomás não é só um traidor. Ele é o anexo de um plano maior para destruir a Certax e derrubar você no processo. Catarina ficou sem palavras. Por que você está me dizendo isso? Porque você é a única que pode impedir isso. Victor gesticulou, a voz desesperada. Tomás encontrou algo que poderia acabar com a trajetória da nova administração. E você está em perigo. Tentei avisar, mas eles... Ele hesitou, olhando por cima do ombro. O medo tomou conta dele. Eles estão observando. O nó no estômago de Catarina apertou. O que ele estava dizendo mudava tudo. A luta que ela tinha travado, a raiva que a motivou, tudo poderia ser parte de um plano elaborado e traiçoeiro. A próxima revelação a deixou sem ar. A verdade é que Tomás é o informante da Nexus. Ele está infiltrado entre você e a Certax. A queda da empresa deve incriminá-la e pavimentar o caminho para que ele assuma o controle. Catarina ficou tonta. Cada palavra dele era como um soco no estômago. Mas ele sempre foi um amigo. Por quê? O que mais ele quer? Ele não está sozinho. Catarina, existe uma rede muito maior por trás de tudo isso. Após uma pausa pesadíssima, Victor se inclinou. Você precisa saber. Sou amigo do Tomás. Estive com ele em várias reuniões secretas. E tem algo mais. Ele tem um informante dentro da Nexus, alguém próximo a você. O quê? Os pensamentos de Catarina voaram. Quem poderia ser? Carla! O pânico espremeu seu peito. Então, antes que ela pudesse fazer mais perguntas, um grito despedaçado ecoou do corredor, seguido de barulhos ensurdecedores. O que estava acontecendo lá fora? Precisamos sair, Victor sussurrou, pálido. O terror tomou conta de Catarina. Com ele ali, o que era uma ameaça real, agora se tornara uma guerra iminente. Catarina, eu sei que isso parece loucura, mas Tomás está em toda parte. Precisamos juntar tudo o que sabemos e encontrar uma maneira de expô-lo antes que ele complete o plano. Mas no instante em que ela estava prestes a responder, a porta da sala foi arrombada. Um grupo de pessoas entrou com fúria. No meio deles, Catarina ficou em choque ao ver Carla. A expressão de sua amiga era aterrorizante. Catarina, não confie nele, gritou Carla, apontando para Victor. Ele é o traidor. O tempo parou. Tudo que Catarina acreditava desmoronou em um instante. Victor? Traidor? As revelações se entrelaçaram em sua mente, enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão. O que estava acontecendo? Caminhos se cruzavam em um jogo em que ela nunca quis participar. E a única coisa que restava era a dúvida. Quem realmente estava do seu lado? Catarina ficou paralisada. O grito de Carla ecoou na sala como um trovão. Cuidado com ele! Ela sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto olhava entre Victor e Carla. Ataque ou defesa? As sombras que entraram usaram a porta como um foguete, todos parecendo como fantasmas em busca de resposta. Espere! Gritou Catarina, levantando as mãos em sinal de pausa. Nós precisamos resolver isso. A tensão estava em alta. Victor, agora sem saída, caminhou para o lado, a expressão de preocupação substituindo a ambição que ela pensou reconhecer. Catarina, você não sabe quem realmente está por trás disso, ele disse, a voz trêmula. Antes que ela pudesse se decidir, uma explosão de barulho surgiu do corredor. A porta estava arrombada. Um grupo de homens adentrou o apartamento, com rostos duros e olhos fixos.
Catarina sentiu pânico misturado à adrenalina correr por suas veias. O tempo estava se esgotando e a confusão crescia. Catarina Ribeiro! Um dos homens bradou, uma imposição feroz em sua voz. Estamos aqui para te prender. Ela entrou em choque. Prender? Mas por quê? A incredulidade abafava qualquer outro pensamento. Carla parecia petrificada e Victor lutava para encontrar palavras. Você é acusada de traição e conspiração contra a Certax. Na verdade, você trabalhou com Tomás para sabotar a empresa. O homem se aproximou e Catarina podia sentir o suor escorrendo pela sua testa. Não, isso é um engano. Eu não fiz nada. A indignação crescia, mas ela sabia que sua palavra era fraca diante da acusação. Nesse momento, Victor, suando e agitado, interveio. Parem, por favor, escutem. Mas o homem não se deteve. Testemunhas chegaram à cena, cercando-a. Gritos se misturaram a vozes apressadas. E logo 4 homens estavam quase colados a ela. Eles invadiram seu espaço, como se fossem caçadores cercando sua presa. Vai me dizer o que está acontecendo agora? Berrou o homem, não dando espaço para qualquer explicação. Mas foi nesse tumulto que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria tudo. Uma voz familiar cortou a agitação. Parem! Eu sou a responsável por isso! Catarina virou-se e sua mãe apareceu, saída do nada. Com expressão tensa e resoluta, viu o olhar de desespero nos olhos da filha. O que você está fazendo aqui? Catarina mal podia acreditar. Mãe! A palavra escapuliu de sua boca como se estivesse apenas tentado agarrar um barco em meio a uma tempestade. Catarina, você estava prestes a fazer uma enorme besteira. Eu não podia deixar você sofrer por minha causa. Ela disse, olhando todos os homens nos olhos. Catarina mal conseguia processar. O que sua mãe estava dizendo? Como você se envolveu nisso? Sua voz estava preenchida de confusão. Então a verdade começou a se desenrolar. Eu e seu pai temos uma história que você não sabe. A Certax e a Nexis não são apenas empresas. Elas são uma cobertura para algo muito maior. O que está acontecendo agora é parte de um plano que vem se arrastando por décadas. Catarina tremeu. O quê? Eu sou uma agente secreta, Catarina. Nossa família está profundamente entrelaçada nessa trama. E por isso, você também é. As palavras dela caíram como uma bomba. As vozes diminuíram de volume, cada um processando a revelação. O homem que controlava a abordagem agora olhava para sua mãe como se visse um espírito. Você está aliada a eles? Ele questionou, perplexo. Não, estou aqui para te proteger, ela gritou, a expressão indicando que o jogo havia mudado drasticamente. As máscaras estavam desmoronando. E no meio desse turbilhão, uma nova voz surgiu. Uma que ninguém esperava ouvir. Precisamos agir agora! Um homem entrou, um rosto conhecido. Tomás. Mas não era o Tomás que Catarina pensava conhecer. Ele estava com um sorriso de satisfação, como um jogador de xadrez ao mover sua peça final. A sala ficou em completo silêncio. Tomás estava no centro de tudo isso. A traição ressoava pelas paredes. Catarina, sinto muito, mas a verdade é que você sempre esteve no caminho. E agora, você terá que decidir de que lado está. O sorriso dele mostrava uma confiança obscura, e ela sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Catarina olhou de um para o outro, confusa e aterrorizada. Tudo aquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo não fazia. O que estava a ponto de acontecer mudaria a vida dela para sempre, mas antes que pudesse processar, ela teve que decidir. O que escolheria? A verdade ou a mentira? A noite já não era mais apenas uma briga, mas uma batalha que colocaria em risco tudo o que amava. A urgência clamava para que ela tomasse uma decisão. Mas que ato fatal poderia surgir a partir dele? Catarina estava paralisada. O grito de Carla ecoou na sala como um trovão. Cuidado com ele. O chão parecia desmoronar sob seus pés, enquanto ela olhava entre Victor e Carla, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções.
A tensão era palpável, e o som da respiração deles se misturava aos batimentos acelerados de seu coração. Mas ainda havia uma chance de esclarecer tudo. Antes que pudesse tomar outra decisão, uma explosão de barulho surgiu do corredor. A porta estava arrombada, e não eram apenas homens que estavam entrando, mas uma mulher, com os cabelos desgrenhados e um olhar arrebatador. A reconheceu, e com ela, um grupo armado. O tempo pareceu parar enquanto a pequena levantava as mãos, sua expressão uma mistura de determinação e medo. "Mãe, eles estão atrás de você!" Laura gritou, os olhos brilhando em terror. Catarina se repuxou, o estômago embrulhando-se. "O que você está fazendo aqui?" A sensação de desespero cresceu como uma onda. "Não temos tempo, mãe. Eles vão levar você." Laura se lançou para frente, como se estivesse tentando proteger Catarina. As vozes que entraram com a menina pareciam ensurdecedoras à medida que a tensão aumentava. Os homens armados se prepararam para agir, mas Victor interveio, tentando acalmar a situação. "Não parem! Não machuquem ela!" A agitação cresceu, mas a presença de Laura trouxe um novo fardo. Como é que a pequena estava ali? O que estava acontecendo? "É tudo um jogo, Catarina." Uma voz estrondosa surgiu. Era Tomás, agora com um semblante triunfante. "Você pensou que tinha escapado, mas estava apenas caminhando na rede que eu teci." Ele sorriu, e o olhar que dirigiu a Laura não era de um amigo. Era algo mais obscuro. "Você não vai tocar nela." Catarina sentiu o fogo percorrer suas veias, mas Tomás só sorria, como se estivesse aguardando um desfecho mais interessante. Laura olhou para Catarina, os olhos cheios de confusão. "Mãe, eles disseram que você está envolvida em algo terrível." O chão pareceu se abrir debaixo de Catarina. Envolvida em algo terrível? O que Tomás havia feito? E então tudo parecia se desenrolar como uma tempestade. As vozes se cruzaram enquanto a sala estava em caos. Não apenas o destino de Catarina estava em jogo, mas o de sua filha. E Laura, sem querer, estava prestes a se tornar a peça central desse jogo. Victor, suando, erguia as mãos. "Catarina, precisamos sair agora. É uma armadilha." Ele reconhecia o perigo, mas as palavras pareciam não surtir efeito. Os homens armados estavam prontos, e naquela fração de segundo, Catarina percebeu que não só sua vida estava em perigo, mas a vida de Laura também. Em um movimento instintivo, Catarina se lançou sobre sua filha, os braços protetores ao redor dela. "Ninguém vai machucá-la," ela gritou, sua voz firme, mesmo quando o medo a envolvia. Mas como explicar a Laura que tudo aquilo era uma armadilha? Enquanto o tumulto crescia, o silêncio cortante tomou conta, e ali, no meio da confusão, a verdade revelou-se de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Quando o olhar de Tomás se cruzou com Laura, uma conexão inesperada surgiu. Ele não apenas se sentia vitorioso, mas possuía uma revelação devastadora. "Catarina, você não entende. A verdade é que Laura é parte disso tudo. Ela é a chave para o que está por vir." As palavras pesaram no ar, um eco cruel que fez a mente de Catarina girar. A pequena Laura, a quem ela dedicara a vida toda, envolvida em um plano, como isso poderia ser? E se essa fosse a real motivação por trás de tantas reviravoltas? O chão sob seus pés parecia desmoronar. "Isso é uma loucura!" Catarina bombardeou, sua voz se partindo. Mas Tomás continuava a encará-la com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. "Você precisa decidir, Catarina. O que vai fazer? O que sua filha realmente significa para você?" E enquanto o caos aumentava, um novo mistério começava a se desenrolar. Uma conclusão que mudaria tudo. Os relacionamentos que pareciam claros agora estavam cobertos de sombras. Os segredos se entrelaçando em um labirinto de traições. E a única certeza era de que naquela noite nada seria como antes. O que realmente estava em jogo? E quanto de sua vida Catarina estaria disposta a arriscar para proteger o que mais amava?
As perguntas ecoaram em sua mente enquanto o peso da escolha pesava como uma âncora. O que restaria para eles quando tudo se resolvesse? E a verdadeira identidade de Laura estaria prestes a desmoronar tudo ao redor. Catarina estava paralisada. O grito de Carla ecoou na sala como um trovão. Cuidado com ele! O chão parecia desmoronar sob seus pés enquanto olhava entre Victor e Carla, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. A tensão era palpável, e o som da respiração dele se misturava aos batimentos acelerados de seu coração. Mas ainda havia uma chance de esclarecer tudo. Antes que pudesse tomar outra decisão, uma explosão de barulho surgiu do corredor. A porta estava arrombada, e não eram apenas homens que entraram, mas uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar arrebatador. Catarina reconheceu de imediato. Era Laura, sua própria filha, e com ela, um grupo armado. O tempo pareceu parar enquanto a pequena levantava as mãos, sua expressão uma mistura de determinação e medo. "Mãe, eles estão atrás de você!" Laura gritou, seus olhos brilhando em terror. Catarina se repuxou, o estômago embrulhando-se. "O que você está fazendo aqui?" A sensação de desespero cresceu como uma onda. "Não temos tempo, mãe. Eles vão levar você." Laura se lançou para frente, como se estivesse tentando proteger Catarina. As vozes que entraram com a menina pareciam ensurdecedoras à medida que a tensão aumentava. Os homens armados se prepararam para agir, mas Victor interveio, tentando acalmar a situação. "Não, parem. Não machuquem ela." A agitação cresceu, mas a presença de Laura trouxe um novo fardo. Como é que a pequena estava ali? O que estava acontecendo? "É tudo um jogo, Catarina." Uma voz estrondosa surgiu. Era Tomás, agora com semblante triunfante. Ele sorriu e o olhar que dirigiu a Laura não era de um amigo. Era algo mais obscuro. "Você não vai tocar nela." Catarina sentiu o fogo percorrer suas veias. Mas Tomás só sorria, como se aguardasse um desfecho mais interessante. Laura olhou para Catarina, os olhos cheios de confusão. "Mãe, eles disseram que você está envolvida em algo terrível." O chão pareceu se abrir debaixo de Catarina. Envolvida em algo terrível? O que Tomás havia feito? E então tudo parecia se desenrolar como uma tempestade. As vozes se cruzaram enquanto a sala estava em caos. Não apenas o destino de Catarina estava em jogo, mas o de sua filha. E Laura, sem querer, estava prestes a se tornar a peça central desse jogo. Victor, suando, erguia as mãos. "Catarina, precisamos sair agora." "É uma armadilha." Ele reconhecia o perigo, mas as palavras pareciam não surtir efeito. Os homens armados estavam prontos, e naquela fração de segundo, Catarina percebeu que não só sua vida estava em perigo, mas a vida de Laura também. Em um movimento instintivo, Catarina se lançou sobre sua filha, os braços protetores ao redor dela. "Ninguém vai machucá-la!" Ela gritou, sua voz firme, mesmo quando o medo a envolvia. Mas como explicar a Laura que tudo aquilo era uma armadilha? Enquanto o tumulto crescia, o silêncio cortante tomou conta, e ali, no meio da confusão, a verdade revelou-se de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Quando o olhar de Tomás se cruzou com Laura, uma conexão inesperada surgiu. Ele não apenas se sentia vitorioso, mas possuía uma revelação devastadora. "Catarina, você não entende. A verdade é que Laura é parte disso tudo. Ela é a chave para o que está por vir." As palavras pesaram no ar, um eco cruel que fez a mente de Catarina girar. A pequena Laura, a quem ela dedicara a vida toda, envolvida em um plano. Como isso poderia ser? E se essa fosse a real motivação por trás de tantas reviravoltas? O chão sob seus pés parecia desmoronar. "Isso é uma loucura!" Catarina bombardeou, sua voz se partindo. Mas Tomás continuava a encará-la com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. "Você precisa decidir, Catarina. O que vai fazer? O que sua filha realmente significa para você?" Victor olhou para Catarina,
os olhos cheios de desespero. Confiar nele? É isso que vai proteger nossa família? Não caia nessa. A tensão no ar estava quase elétrica. Uma batalha silenciosa entre o amor de mãe e a traição que cercava a sala. Mas então, em um momento de pura revelação, Laura olhou para Catarina e, com a voz trêmula, disse: Mãe, eu tenho que te contar. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não lembro, mas sei que fui programada para fazer algo. Eles me controlam. As palavras de Laura despedaçaram o coração de Catarina, e um grito involuntário escapou de seus lábios. O mundo ao seu redor girou, e a verdade atingiu como uma maré. O que estava acontecendo? Qualquer estrutura de confiança que ela tinha estava desmoronando. Catarina não sabia em quem confiar, e enquanto os homens avançavam, um novo grito ecoou, mas não era de Laura. Era de Carla, agora desmoronando, revelando a conexão que a unia a Tomás. Você não pode fazer isso. É tudo uma armação, Catarina. Eles estão usando a Laura para algo muito maior. Tudo o que Catarina conhecia estava desmoronando. A vida dela, a vida de Laura, tudo. Uma corda bamba os unia. E se dessem um passo em falso, a queda seria fatal. O que realmente estava em jogo? E quem era Laura, que poderia ser a chave ou o maior perigo de todos? As perguntas a cercavam, e a resposta parecia distante, flutuando entre a confusão e o temor. Qualquer escolha seria um salto ao desconhecido. E Catarina sabia que a verdade estava prestes a explodir em seu rosto, de uma forma que ninguém poderia prever. Catarina estava paralisada. O grito de Carla ecoou na sala como um trovão. Cuidado com ele! O chão parecia desmoronar sob seus pés, enquanto olhava entre Victor e Carla, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. A tensão era palpável, e o som da respiração deles se misturava aos batimentos acelerados de seu coração. Mas ainda havia uma chance de esclarecer tudo. Antes que pudesse tomar outra decisão, uma explosão de barulho surgiu do corredor. A porta estava arrombada e um grupo de homens, armados e determinados, invadiu o apartamento. O tempo parecia ter parado por um momento. Era um cenário de ação, com gritos e confusão. Catarina avaliou rapidamente a situação. Laura estava a poucos passos dela, e a pequena parecia tão assustada quanto Catarina se sentia. Catarina Ribeiro, estamos aqui para prender você! Um dos homens gritou, sua voz firme e autoritária. O pânico tomou conta. Prender? Mas por quê? A incredulidade distorcia sua expressão. Você é acusada de ser cúmplice de conspiração a favor de Tomás. O homem avançou e Catarina sentiu a adrenalina correr por suas veias. Isso não podia estar acontecendo. Ao seu redor, a confusão só aumentava e o tempo estava se esgotando. Victor tentou intervir, mas um dos homens o segurou. Silêncio! Onde está Tomás? O olhar deles era impiedoso. O erro parecia irremediável. Catarina, com a respiração acelerada, tentou entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Sentia a pressão, a confusão crescendo como um furacão. Então, em meio ao estardalhaço, uma nova figura surgiu através da porta. Era uma mulher vestida de preto, com um sorriso enigmático. Conhecia aquela expressão, mas não conseguia identificar. Parem! Eu sou a responsável por isso, ela declarou, seu olhar fixo no homem que liderava a abordagem. Catarina não podia acreditar. Você? O que você está fazendo aqui? A mulher inclinou a cabeça e, em um movimento rápido, revelou o que escondia sob a jaqueta. Era uma insígnia do governo. Meu nome é Raquel. Estou aqui para trazer à tona a verdade. As vozes se calaram enquanto todos a encaravam, a tensão pairando como uma nuvem escura. Naquele momento, Catarina sentiu um ímpeto de esperança. Raquel olhou diretamente nos olhos de Catarina e continuou. Você está em perigo, e não apenas por causa do Tomás. Há coisas que você desconhece a respeito de sua própria família. Catarina sentiu um frio na espinha. Sobre minha família? O que você quer dizer? Uma onda de desconfiança passava por ela. O que mais estava escondido?
Raquel respirou fundo e, para o choque de todos, revelou: Você não é apenas uma mulher comum, Catarina. Você é uma herdeira de um legado que foi deixado de lado. O que Tomás quer, na verdade, é o controle sobre esse legado. E Laura? A sala pareceu congelar. A menininha que estava em seus braços. O que tinha a ver com tudo isso? Laura é a chave, Catarina. Ela é a conexão que ele precisa para completar seu plano. Catarina se sentiu tonta. O que estava acontecendo? As peças que pareciam conectadas agora se deslocavam, revelando um quebra-cabeça ainda mais complicado. Laura, como assim? O olhar de Raquel estava intenso, e a verdade parecia estar prestes a desmoronar em seus pés. E antes que pudesse processar essa revelação, um grito atravessou a sala. Um dos homens que acompanhava Raquel disparou em direção a Tomás, a arma levantada. Você vai pagar por isso. A sala explodiu em caos. Havia tiros, gritos, e Catarina sentiu o coração parar. Em meio à confusão, Catarina não soube se proteger ou correr. O que ela realmente teria que fazer? Era um mar de dúvida, de escolhas impossíveis e um destino que agora parecia definitivo. Laura estava no meio de tudo isso, e enquanto as alas voavam e a adrenalina consumia o ar, tudo parecia mudar de uma vez. O que mais escondiam? Que segredos estavam prontos para ser revelados naquela noite vertiginosa? As interrogações dançavam na mente de Catarina, enquanto a realidade se tornava uma teia emaranhada de traições e revelar novas verdades. E sem aviso, a porta se fechou atrás de Raquel, levando todos à beira do desespero. O que faria agora? As escolhas poderiam mudar tudo, e a verdade, assim como os tiros, poderia arruinar suas vidas de uma vez por todas. Catarina estava paralisada. O grito de Carla ecoou na sala como um trovão. Cuidado com ele! O chão parecia desmoronar sob seus pés, enquanto olhava entre Zítor e Carla, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse tomar outra decisão, o caos se instalou. Uma explosão de barulho irrompeu quando um grupo armado invadiu o apartamento. A tensão cresceu. Em meio aos gritos e barulhos, Catarina viu-se presa em um pesadelo. Catarina Ribeiro, estamos aqui para prender você! Um dos homens gritou, sua voz firme como aço. O pânico tomou conta. Prender? Mas por quê? A incredulidade distorcia seu rosto. Você é cúmplice de conspiração. Tomás a usou de isca. O ambiente pulsava com uma urgência ameaçadora. À medida que a confusão aumentava, todos se moviam, criando uma dança de medo e incerteza. Catarina, com o coração acelerado, tentava entender como tudo tivera início. Victor, em uma tentativa desesperada de ajudar, gritou: Parem! Não machuquem ela! Mas suas palavras foram abafadas pelo tumulto que se desenrolava. Catarina segurou Laura em seus braços, sentindo o tremor da pequena contra seu corpo. Fique atrás de mim, ela sussurrou, o desespero apertando seu peito. Raquel, a mulher que fizera a revelação, estava a poucos passos. Não deixem que ela saia! Ecoou uma ordem, e as balas começaram a voar. O som dos tiros fazia o chão vibrar, e Catarina se lançou para proteger Laura. O tempo parecia esticar e comprimir ao mesmo tempo, como um elástico prestes a romper. E então, no meio da confusão, algo aconteceu. Raquel correu na direção de Tomás, e uma explosão de luz iluminou o ambiente. Catarina ficou atônita enquanto a mulher revelava uma arma escondida sob a jaqueta. Você não vai levar ninguém, ela gritou, mirando em direção a Tomás. O olhar dele não era mais de confiança, mas de pura fúria. Você não entende? O jogo acabou, Raquel. Foi então que, para um choque profundo, um dos homens que invadiram o apartamento disparou. O eco do tiro bateu nas paredes como um rugido, mas ao invés de atingir Raquel, a bala findou em Laura. O mundo de Catarina desmoronou em um instante. Ela viu sua filha cair, a expressão de dor e confusão ao seu rosto. Mãe, foi tudo que Laura conseguiu sussurrar antes de tudo se tornar um borrão. Catarina sentiu o ar falhar em seus pulmões. Todo o seu ser,
estava em chamas. As lágrimas escorriam, misturando-se ao pavor. Não, ela gritou, correndo para a menina. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se inclinava, as mãos trêmulas, buscando conforto, alguma resposta. Mas Laura estava tão pálida, tão quieta. O grito de desespero em seu peito era ensurdecedor. Catarina, precisamos agir. Victor interveio, mas suas palavras mal chegavam a seus ouvidos. O chão girava sob seus pés, a realidade transformando-se num pesadelo sem fim. E foi nesse momento que Raquel, agora despojada de disfarces, revelou: Laura não é só sua filha. Ela é parte de um experimento secreto. A verdadeira condição dela nunca deveria ser revelada. Enquanto você pensou que a estava protegendo, ela é a chave. A chave para controlar a sede de poder que Tomás busca. A revelação caiu como uma bomba, um meteoro e um mar de desespero. Tudo o que Catarina acreditara desmoronou em pedaços. Como assim? O que ela realmente sabia sobre sua filha? Laura era parte de algo muito maior. Os fios da verdade se entrelaçavam, e agora tudo parecia um grande jogo sujo. Tomás, Raquel, até Carla. Quem poderia ser um aliado? Você me usou, Raquel. Usou minha filha. Catarina gritou, o som de sua voz transbordando raiva e tristeza. A sala se tornara um campo de batalha. Olhos curiosos observavam de longe, todos imóveis, enquanto esperavam que o próximo ato se desenrolasse. Todas as revelações difíceis estavam explodindo, mas o que restava? Havia uma linha tênue entre a proteção e a traição, e Catarina estava no meio. As escolhas se tornavam mais complexas, a verdade mais amarga, e no momento em que ela parecia estar à beira do desespero absoluto, Laura se mexeu. O pequeno corpo ainda estava pálido, mas havia um brilho em seus olhos enquanto ela sussurrava. Mãe, existem segredos que precisam ser revelados. Não é só sobre isso. Vão fazer com que você escolha de novo. O que você realmente quer. O que está disposta a perder. Catarina ficou estática, o peso das palavras de sua filha fazendo seu mundo girar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem seria ela se tudo desmoronasse em suas mãos? As fronteiras do amor e da traição, do certo e do errado, estavam prestes a se desfazer completamente. Catarina ficou em choque. O grito de Laura, embora fraco, cortou o ar como um gancho no estômago. Mãe, as palavras da filha se desfizeram na confusão. O pânico envolveu Catarina como uma tempestade, cada batimento cardíaco ecoando mais forte ao ver a expressão de dor na face da menina. Não, não, não! Ela se lançou para frente, agarrando Laura com força, tentando segurar a vida que escorregava entre seus dedos. Enquanto os homens armados olhavam, um caos começava a ocorrer. Raquel, agora sem máscaras, se atirou na direção de Tomás, gritando: Você não vai controlar isso! A determinação na voz dela fez as balas voarem ao redor, e o eco das explosões reverberavam. O ar pesado estava carregado com uma mistura de papelada amarelada e medo. Todo mundo no apartamento parecia segurando o fôlego, esperando o que viria a seguir. O chão tremia sob os pés de Catarina. O mundo parecia desmoronar. Ela podia ouvir as palavras de Laura ecoando em sua mente, revelando verdades amargas a cada batida do coração. Mãe, você tem que escolher. O que exatamente sua filha significava para aquele jogo? Como tudo isso a afetava? Laura, fique perto de mim. Com um gesto rápido, Catarina puxou a menina para mais perto, os braços protegendo-a de qualquer mal. As lágrimas escorriam pelo rosto. O que ela mais queria era que aquilo acabasse, que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Tomás olhou para Raquel, seu semblante escondendo um misto de desespero e traição. Você não sabe o que está fazendo. O olhar de desprezo entre eles era palpável. A verdade é que sua filha pode mudar tudo. Tragédias, mentiras, traições. O que exatamente estava acontecendo? O pânico fazia a mente de Catarina girar. E agora,
Com Laura a seu lado, ela sentiu uma onda de coragem surgindo dentro dela. Ninguém vai machucar minha filha. O desespero se transformou em determinação. Victor, agora ao lado de Catarina, puxou-a para o lado, alertando-a. Precisamos ir agora. É uma armadilha. Mas Catarina não se moviciou. As palavras de Laura ressoavam. O que fazer agora? A sala explodiu em caos quando as intenções de cada personagem começaram a se revelar. Raquel gritou. Apenas nós podemos parar isso. Juntos. Uma luz de esperança parecia brilhar, mas ainda havia uma sombra de dúvida. Catarina olhou nos olhos de Laura, finalmente vendo a força na pequena. Você é forte, minha filha. Precisamos lutar. As palavras trouxeram uma nova proatividade. Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Tomás, percebendo a união, tentou atacar. Mas antes que pudesse se mover, Raquel fez um movimento rápido e desviou a atenção com um grito. Agora, vamos! O relógio estava correndo. Catarina pegou a mão de Laura, puxando-a para fora do apartamento. Uma correria tomou conta do ambiente. Raquel liderou o caminho. Victor não ficou para trás. A tensão pairava como uma névoa enquanto eles enfrentavam o desconhecido fora. Mas ao fazer isso, Catarina percebeu que algo profundo havia mudado. Ela não lutaria mais sozinha. Quando a luz da rua iluminou seus rostos, uma nova sensação nascia. O medo ainda estava ali, mas ao lado dele havia uma esperança brilhante. Assim, Catarina agarrou a mão de Laura com mais força, olhando para o futuro incerto. O mistério do que viria a seguir se desenrolando à sua frente. Ela respirou fundo e sorriu levemente, mesmo com lágrimas nos olhos. Estamos juntas, meu amor. E em meio a toda aquela confusão, a força se estabeleceu entre mãe e filha. Um laço inquebrável diante de qualquer turbulência que estava por vir. Agora é a sua vez. Se você gostou dessa jornada e quer saber o que vai acontecer a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo, P.